Paulo Lima, Facincani, ela passa muito pelo treinador, hein? Que o Santos, tecnicamente, tem um elenco ainda muito limitado com relação aos seus adversários, especialmente o São Paulo. E ontem, olha, foi muito superior o Santos. A dinâmica de jogo do Santos foi impressionante, né? É a vibração do Sampaoli que a gente já conhece, né? Ele é sempre assim, aguerrido, né? Ele bota para jogar, ele empurra o time para frente. É um técnico que tem uma maneira de trabalhar pouco conhecida da gente aqui em termos de campeonatos do nosso país, né? Mas a gente já viu ele trabalhando na seleção da Argentina, trabalhando no Sevilha, na seleção chilena, na Universidade de Chile. E é um técnico conceituado, inclusive já sentou no banco entre os melhores do mundo da FIFA, né? Tem pouca gente que lembra disso, ou pelo menos se esquece, mas já sentou lá entre os 3 melhores. Então teve essa possibilidade também. Mas é um cara que mostrou ontem contra o São Paulo que tem pelo menos uma vantagem em relação ao Jardine. É um experiente treinador contra um novato. Eu não sei se a palavra certa seria essa, assim, ele deu embrulhou o Jardine. Agora, dentro de campo, o São Paulo foi muito mais eficiente. O São Paulo não jogou. O São Paulo foi muito mais, o Santos foi muito mais eficiente do que o São Paulo. O São Paulo não jogou, não teve grandes oportunidades. 2-0 foi pouco. Foi pouco. Eu acho que assim, né, Paulo? O São Paulo não pode se iludir com alguns adversários de menor expressão. É isso que eu falava durante a semana aqui, tanto do Santos como do São Paulo. Acho que ontem foi um jogo de divisor de água. Exatamente, porque o Campeonato Paulista ou o Campeonato Estadual, infelizmente hoje, ele está muito abaixo da realidade. E o São Paulo tem daqui 2 semanas uma realidade. Ontem eu trabalhei no jogo do Tajeres contra o Independiente. É um time chato. Não é um time bom, mas é um time chato. Um time que, sabe, defensivamente é muito sólido. Time aplicado. É um time que é correto. E o treinador do Tajeres, o Vojvoda, era o cara que na temporada anterior deu sequência ao bom trabalho do BKSS, que era o discípulo do São Paulo no Defensa e Justiça. Né? Não que o São Paulo treinou o Defensa e Justiça. O BKSS montou a primeira parte do Defensa, aquele Defensa que eliminou o São Paulo na Sul-Americana. Aí ele foi para a seleção argentina e voltou agora para o clube que é o único invicto ainda no Campeonato Argentino. Né? Então é um bom treinador. Segundo colocado. Né? Então assim, o São Paulo tem que ficar de olho até que ponto que ganhar do Mirassol do Novo Horizontino não possa, né, deixar o torcedor se iludir diante ainda de uma realidade que está em construção. Como eu falei outro dia, Calheiros, não é surpresa se o São Paulo sofrer um acidente nessas primeiras fases da Libertadores. Porque o São Paulo está em processo de construção. É um técnico novo, tem novos reforços, uma nova forma de jogar, novos jogadores que vão pensar diferente em campo. Não é bem assim fácil como todo mundo espera, não. E até o Hernandes que não jogou e precisa jogar, né? Claro. Porque começar a Libertadores só com o nome não adianta não, meu amigo. Tem que botar para jogar. O sistema defensivo do Santos ontem muito sólido. O São Paulo fez 7 finalizações durante todo o jogo, nenhuma no gol do Vanderlei. O Vanderlei não jogou. Simplesmente um espectador. Em compensação, o sistema ofensivo funcionando muito bem, como ele bem destacou, com 2 falsos 9, né? com 2 jogadores jogando pelas beiradas. Foram 11 finalizações, 6 corretas. E o que chama atenção, nesse sistema defensivo do Santos, né? A melhor defesa, não sofreu gols ainda em 3 rodadas, a dupla, né? Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Que, olha, se continuar nesse crescimento, até pelo potencial dos dois, tem tudo, hein? Tem tudo para se firmar aí como uma dupla de destaque no cenário nacional na temporada 2019, porque o Gustavo Henrique, já do ano passado... Tem números do Gustavo Henrique. Tem números? O Gustavo vai trazer aí, tem números. Tem aí para colocar? Bem interessantes no jogo. Mais uma vez. 2 jogadores que sofreram e muito com lesões. Exatamente. Lesões sérias. O Gustavo Henrique, no amistoso da amizade contra o Corinthians, ele jogou os 90 minutos. E agora ele começa muito bem o ano. Olha aí, ó, como disse o Jackson, 1,96 m de altura, 170 jogos com a camisa do Santos, tem 8 gols. Contra o São Paulo, deu 32 passes, 100% de aproveitamento em passes. 5 desarmes e foi quem mais, né, explorou esse fundamento no Santos, cometendo apenas uma falta. Ou seja, foi combativo, roubou bola limpa. Olha, apenas uma falta cometida. Tá crescendo, hein? Nesse sistema de jogo do Sampaoli, que é toque de bola desde o começo, um zagueiro que tem uma qualidade de passe que ele tem. A saída de jogo, né? Eu gostei muito da entrevista coletiva ontem do Sampaoli, em alguns trechos que a gente não está acostumado, né? São outros conceitos. E ele disse o seguinte, que ele está trabalhando um Santos para ser efetivo na marcação quando tem a bola. Quando o Santos tem a bola. Claro. E o normal é a gente encaixar, pensar em marcação sem a bola. Ele não. Ele quer um Santos trabalhando essa marcação
quando tem a posse. Porque... E o Santos tem ficado com a bola, né? Porque se você joga... Você desgasta o adversário. Então, se você joga como o Santos tem feito, propondo o jogo ao adversário, você corre mais riscos de contra-ataque. Então, se você não tem um time também equilibrado na marcação quando você tem a bola, né, você corre esse risco de sofrer muito mais do que o desnecessário. Se você ataca com organização, você corre menos riscos de, na hora de um passe errado, de uma eventual jogada que não dá certo, você tomar esse contra-ataque, você já está mais pronto para recuperar a sua situação defensiva. Chegando agora no Bom Dia Fox, os dois treinadores do Sansão, André Jardine e o Jorge Sampaoli. No, me parece que jugamos un partido muy inteligente contra un rival que tiene una gran cantidad de futbolistas muy valiosos. Propusimos el partido desde que empezó, con la búsqueda de los espacios que nos generaban por ahí, 2 delanteros falsos como pusimos hoy. Y que nos falta indudablemente trabajo, un poco más de adherir definitivamente a una idea. El crecimiento del grupo nos da el aliento como para pensar de que esto puede seguir creciendo cada partido. Eu acho que o São Paulo, dentro do que podia fazer hoje, tentou o tempo todo gerar um desconforto para o Santos no primeiro tempo, marcando adiantado, dificultando bastante a saída do Santos. A gente sabe da qualidade que o Santos tem apresentado aí já nos últimos jogos no seu trabalho de bola. E não é fácil apertar o Santos como a gente apertou durante o primeiro tempo. Para isso tem que ter coragem, sim. E o que faltou para a gente, especialmente no primeiro tempo, foi algumas escolhas para sair numa transição um pouco mais qualificada, melhorar o último passe, melhorar o penúltimo passe. Então a gente lamenta bastante e mesmo assim foi um primeiro tempo equilibrado, talvez o Santos com um pouco mais de volume de posse, mas uma posse de bola muito dentro do seu próprio campo, entre os zagueiros e o goleiro. E em situações de gol acabou sendo equilibrado e a gente foi penalizado num lance de bola parada que a gente lamenta bastante. O Hernanes, a gente está avaliando diariamente a evolução dele, e especialmente a opinião dele de como ele está se sentindo. Ele precisa se sentir 100%, devido a tudo que a gente já antecipou, né? Fisicamente ele veio com um pouquinho de desequilíbrio de um tempo sem jogar. Então a gente espera que ele consiga rapidamente encontrar o estado, que ele realmente possa se colocar à disposição para jogar. E a gente vai avaliando praticamente dia a dia. Hoje a gente sabe que alguns jogadores estão bastante desgastados, mas precisa do dia de amanhã, precisa ver como eles recuperam. Por mais que o jogo do Tajeres esteja na nossa cabeça, obviamente que está, a gente tem tentado respeitar todos os jogos também, a importância que tem o próximo jogo contra o Guarani, a importância que tinha o jogo de hoje. Então, a gente vai tentando fazer o melhor para cada jogo, respeitando o desgaste físico, sobretudo, que os jogadores vão apresentando e tentando, ao mesmo tempo, evoluindo o padrão de jogo, evoluindo algumas questões, para a gente, o mais rápido possível, encontrar o melhor momento do nosso time. Tá aí, primeiro tropeço, né, do André Jardine, muita calma também. Primeira derrota, 2-0, ok, Santos foi muito superior, mas vamos ver como é que vai ser agora essa recuperação do São Paulo após essa derrota. Mas nas redes sociais não tem jeito, né? O Santos, vai ter que aguentar. O Santos tá impossível, né? O Santos está surfando nessa onda de bons resultados e as provocações, olha só. Tá aí, olha, no perfil oficial do Santos, na hashtag Sampaolé, o Instagram diz o seguinte nessa montagem aí: olha o que encontramos no bolso do Alisson, com um desenho de um bebê. Uma alusão aí à boa partida do volante santista que anulou o camisa 10 do São Paulo. E não só isso, né? Teve também provocação dos dois, teve bate-boca, viu, Paulo Lima? Do Alisson, bom duelo, do Nenê. Né? Foi bom duelo, mas o Alisson levou melhor, né? Nossa, e como levou. E o Nenê compra essas brigas, né? Impressionante. E o primeiro gol do Santos sai numa falta primária do Nenê. Desnecessária no lateral do campo, uma jogada morta. Jogada morta, morta. Ele faz uma falta ali, a cobrança para dentro da área do Giamota, né? Se não me engano, foi o próprio Giamota que bateu de perna esquerda.
E o primeiro gol do Santos sai exatamente numa falta daquele famoso bate-boca dentro de campo que não leva a nada. E o Nenê é experiente, né, veterano. Ontem não foi um dia bom para o São Paulo, não. A gente valoriza muito o Santos e tem que valorizar mesmo pela vitória, mas a parte individual de São Paulo ontem foi muito abaixo. Muito abaixo, meio campo mesmo com o Jusilei e com o Hudson, que é um meio campo certinho. O sistema defensivo falhou demais, né? Se colocou muita carga em cima do Volpi, lá, o goleiro do São Paulo. Mas a bola do primeiro gol, eu concordo, ele demorou a sair. Mas no segundo gol não tinha o que fazer, né? Um lançamento longo, no mano a mano, é difícil para ele. Mesmo que ele fosse com tudo para cima do Délis, mas eu acho que não chegaria, não. Agora, individualmente, o São Paulo ontem foi muito abaixo da crítica em relação àquilo que a gente falou aqui, né? Sobre os jogos anteriores, adversários fracos. Assim como o Santos também pegou adversários fracos. Ontem não. Ontem foi um divisor de águas. O Santos ontem foi superior, merecedor do resultado. E 2-0, como já disse aqui, foi pouquíssimo. Ô Facicani, eu quero que você fale do São Paulo. Mas antes, vamos abrir espaço aqui para os jogadores na zona mista? Óbvio. Vamos ouvir aí, personagens do clássico.